Você já se perguntou por que os japoneses parecem envelhecer tão bem? É impressionante. No Japão, é comum ver pessoas de 70, 80, até 90 anos, ativas, felizes e cheias de vitalidade. Mas será que isso é apenas sorte? Ou existe algo mais profundo por trás desse fenômeno? Hoje, vamos mergulhar em ensinamentos milenares e descobertas médicas japonesas que podem te ajudar a recuperar a energia, o ânimo e o prazer de viver, mesmo depois dos 50 anos. Mas antes de começarmos, uma observação importante. Sempre consulte um médico antes de iniciar qualquer mudança em sua rotina de saúde, alimentação ou prática física. O que compartilhamos aqui é informativo e educativo, baseado em estudos e tradições japonesas, mas cada corpo é único, e só um profissional pode indicar o melhor para você. Agora, deixe eu te fazer um pedido rápido. Comenta aqui embaixo de qual estado do Brasil você está assistindo este vídeo. Quero ver de onde vem essa nossa comunidade que está decidida a viver com mais energia e bem-estar. Os médicos japoneses costumam dizer que a energia vital começa na mente e termina no corpo. Ou seja, a forma como você pensa e sente impacta diretamente na sua disposição física. Um dos conceitos mais fascinantes dessa filosofia é o Genki, uma palavra que significa algo como vitalidade alegre. Ser Genki é estar bem por dentro e por fora, em harmonia com o corpo e a natureza. A importância da rotina natural. No Japão, os médicos incentivam as pessoas mais velhas a manter uma rotina sincronizada com o sol. Acordar cedo, abrir as janelas, deixar a luz natural entrar e movimentar o corpo logo pela manhã. Isso ativa o metabolismo e regula o relógio biológico. Pesquisas mostram que a exposição à luz solar logo nas primeiras horas do dia ajuda na produção de serotonina, o hormônio da felicidade, e melhora a qualidade do sono à noite. 2. Alimentação simples, mas poderosa. Outra chave japonesa é a alimentação leve e equilibrada. Eles seguem o princípio do Hara Ashibu, que significa comer até estar 80% satisfeito. Essa prática evita o excesso de calorias e melhora a digestão. Além disso, o consumo de chá verde, algas, peixes, vegetais frescos e fermentados, como o miso e o natto, ajuda a manter o intestino saudável, o que é essencial para ter energia constante. 3. Movimento com propósito. Enquanto no Ocidente o exercício é visto como uma obrigação, no Japão é um ritual de autocuidado. O Hajio Taiso, uma ginástica leve feita em grupo, é praticado diariamente por idosos em praças e escolas. São movimentos simples, que ativam a circulação e mantêm o corpo flexível, e, o mais importante, criam laços sociais. E antes de irmos para a próxima parte, me conta nos comentários. De qual estado do Brasil você é? Quero saber até onde essa energia japonesa vai chegar. Parte 2. A mente serena e o corpo forte. Como os japoneses mantêm o equilíbrio interno. Na parte anterior, falamos sobre o Genki, o espírito vital dos japoneses. Agora, vamos entender como eles cultivam a serenidade mental que mantém o corpo jovem e cheio de vigor, mesmo com o passar dos anos. Você já notou como o estresse drena a energia? Os médicos japoneses têm uma frase que resume isso. O corpo grita o que a mente silencia. Por isso, um dos segredos para se sentir mais ativo depois dos 50 é aprender a acalmar a mente. A arte de viver devagar, o Ikigai. O conceito de Ikigai é central na cultura japonesa. Significa literalmente razão de ser, o motivo que faz você levantar da cama todos os dias. Segundo estudos realizados em Okinawa, onde vive uma das populações mais longevas do planeta, quem tem um Ikigai vive mais e melhor. Isso pode ser qualquer coisa: cuidar de plantas, ensinar, dançar, ajudar netos ou simplesmente fazer algo que traga alegria genuína. Pergunte-se: o que faz meu coração sorrir? Encontrar essa resposta é um combustível natural de energia e propósito. 2. O poder do silêncio e da natureza. Os japoneses valorizam o que chamam de Shinrin-yoku, ou banho de floresta. É uma prática reconhecida pelo governo japonês como terapia preventiva. Consiste em caminhar em meio à natureza, respirando profundamente, ouvindo sons e sentindo o cheiro das árvores. Cientificamente, já se comprovou que isso reduz o cortisol, hormônio do estresse, e aumenta a imunidade. Mesmo que você viva em cidade grande, tente reservar 10 minutos diários para se desconectar e respirar em silêncio. Seu corpo vai agradecer. 3. Pequenos rituais que recarregam a energia.
Os japoneses têm o hábito de criar micro-rituais diários. Por exemplo, preparar o chá com calma, organizar o ambiente antes de dormir, acender um incenso, fazer alongamentos ao som de uma música tranquila. Esses gestos simples treinam o cérebro para viver o momento presente, e isso reduz a ansiedade e aumenta a vitalidade mental. Reflexão final da parte 2. Ser ativo não é apenas correr ou levantar peso. É cultivar uma mente tranquila, um corpo em movimento e um coração grato. Essa é a base da energia duradoura dos japoneses. Na próxima parte, vamos mergulhar em técnicas corporais e hábitos diários específicos usados por médicos japoneses para aumentar a circulação, melhorar o sono e fortalecer a imunidade. Se nas partes anteriores falamos sobre a mente e o equilíbrio interno, agora é hora de entender como os japoneses mantêm o corpo forte, ativo e cheio de vitalidade depois dos 50 anos. Enquanto muitos acreditam que envelhecer é sinônimo de perder força, os médicos japoneses veem o processo de forma diferente. O corpo não envelhece, ele se adapta. O segredo está em aprender a estimulá-lo corretamente. 1. A importância do movimento contínuo. No Japão, o sedentarismo é um dos maiores inimigos da longevidade. Porém, eles não encaram o exercício como algo pesado. Os médicos orientam seus pacientes a se movimentar um pouco várias vezes ao dia, em vez de treinar intensamente apenas em um momento. Um exemplo disso é a prática do Hagio Taiso, uma série de alongamentos simples transmitidos diariamente pela rádio e pela TV japonesa há décadas. Esses movimentos trabalham todas as articulações, melhoram a circulação e fortalecem o equilíbrio corporal. Em grupos, tornam-se também um momento de socialização e alegria, algo essencial para o bem-estar mental. Você não precisa de muito espaço nem de equipamentos. Apenas 10 minutos diários de alongamentos leves já são suficientes para ativar a energia vital. 2. O poder da respiração consciente. Os médicos japoneses ensinam que a respiração é o elo entre o corpo e a mente. Eles utilizam técnicas milenares, inspiradas no Zen e no Kiko, uma prática semelhante ao Qigong chinês, que ajudam a oxigenar melhor o corpo e acalmar o sistema nervoso. Uma das técnicas mais simples é a respiração San-no-ho, que significa a técnica dos 3 passos. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 3. Segure o ar por 3 segundos. Expire lentamente pela boca, também contando até 3. Repita esse processo por 5 minutos pela manhã e à noite. Isso reduz a tensão muscular, melhora a concentração e desperta uma sensação imediata de energia tranquila. 3. A sabedoria da água. Outra prática japonesa curiosa e muito eficaz é a hidroterapia matinal. Muitos japoneses começam o dia bebendo de 400 a 600 ml de água em temperatura ambiente, logo ao acordar. Essa tradição ajuda a ativar o metabolismo, eliminar toxinas acumuladas durante o sono e preparar o corpo para a digestão do café da manhã. Além disso, o hábito de banhos relaxantes à noite, especialmente os ofuros, é parte essencial da rotina. A imersão em água morna dilata os vasos sanguíneos, melhora a circulação e relaxa profundamente os músculos, promovendo um sono mais restaurador. 4. Dormir como um japonês. A medicina japonesa dá enorme importância ao sono. Os médicos orientam a dormir em ambientes escuros, silenciosos e bem ventilados, respeitando o ciclo natural do corpo. Evitar telas e luzes artificiais pelo menos 30 minutos antes de deitar ajuda o cérebro a produzir melatonina, o hormônio do sono. Dormir bem é o verdadeiro segredo para acordar com disposição. Como dizem no Japão, quem dorme com serenidade, desperta com força. Reflexão final da parte 3. A vitalidade depois dos 50 não vem de exercícios extremos, mas da constância e da harmonia entre corpo e mente. Movimente-se, respire, hidrate-se e descanse. Pequenas ações diárias criam grandes transformações ao longo do tempo. Parte 4. A energia do espírito, o poder da mente positiva japonesa. Há algo de inspirador na forma como os japoneses encaram o envelhecimento. Em vez de lamentar o passar do tempo, eles o veem como um ciclo natural de sabedoria e gratidão. Esse olhar muda tudo, reduz o estresse, fortalece a imunidade e aumenta a disposição. Os médicos japoneses chamam esse equilíbrio de Kokoro no Kenko, que significa saúde do coração e da mente. É a ideia de que o bem-estar começa dentro de nós. 1. O poder da gratidão diária.
Estudos realizados em universidades japonesas mostram que pessoas que praticam a gratidão diariamente relatam níveis mais altos de energia e menos sintomas de fadiga. Na cultura japonesa, agradecer não é apenas uma formalidade, é uma forma de reconhecer a interconexão entre todos os seres. Experimente um simples ritual. Antes de dormir, lembre-se de 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. Podem ser coisas pequenas, uma boa conversa, um pôr do sol bonito, um sorriso. Esse exercício muda o foco do cérebro, reduz o estresse e reforça o bem-estar. 2. A força da comunidade. No Japão, é raro ver pessoas mais velhas isoladas. As comunidades valorizam o convívio, o apoio mútuo e a sensação de pertencimento. Esse laço social é uma das principais razões pelas quais a população japonesa apresenta índices tão baixos de depressão entre os idosos. Por isso, busque se conectar com vizinhos, familiares, amigos, grupos de interesse ou voluntariado. Compartilhar momentos e histórias é um remédio invisível, mas poderoso. 3. Transformando desafios em crescimento. Na filosofia japonesa existe o conceito de Gama, que significa suportar com paciência e dignidade. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de enfrentá-las com serenidade e aprendizado. Essa mentalidade ajuda o corpo a permanecer equilibrado, evitando que o estresse se torne um peso físico. Envelhecer, para os japoneses, é um privilégio. É a oportunidade de lapidar a mente, fortalecer o espírito e apreciar a vida em sua forma mais simples. 4. Pequenas atitudes que renovam o ânimo. Cultive um hobby que traga alegria. Caminhe ao ar livre todos os dias. Faça uma pausa consciente a cada hora de trabalho. Respire fundo antes de reagir a qualquer situação. Esses hábitos simples, quando praticados com regularidade, fortalecem a energia vital e mantêm a mente clara. Reflexão final da parte 4. Cuidar do corpo é essencial, mas cuidar da mente é o verdadeiro combustível da energia duradoura. Quando o pensamento se torna leve, o corpo responde com vitalidade. A cultura japonesa nos ensina que a felicidade não vem de fora, mas da forma como escolhemos ver a vida. Agora, quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui, deixe um comentário com a frase "Me cuido e sou feliz". Essa é a afirmação que resume tudo o que aprendemos até agora: autocuidado, equilíbrio e alegria de viver. O Japão tem uma das maiores expectativas de vida do mundo. E, segundo médicos e pesquisadores, a alimentação é um dos pilares dessa longevidade. Mas o mais interessante é que a dieta japonesa não é complexa, nem cheia de restrições. Ela se baseia em um princípio simples: comer pouco, com prazer e de forma natural. O princípio do Hara Shibu. Em Okinawa, uma das regiões mais longevas do planeta, as pessoas seguem o conceito do Hara Shibu, que significa literalmente como até estar 80% satisfeito. Essa sabedoria antiga evita excessos e mantém o sistema digestivo leve. Ao comer devagar e com atenção, o cérebro tem tempo de perceber a saciedade, evitando cansaço e o acúmulo de toxinas. Os médicos japoneses explicam que comer em excesso sobrecarrega o fígado e o estômago, o que gera lentidão, sono e fadiga. Por outro lado, a moderação alimenta a energia vital e melhora o funcionamento de todo o organismo. 2. Alimentos que fortalecem o corpo e a mente. A base da alimentação japonesa tradicional é formada por peixes, vegetais, arroz, algas, chás e alimentos fermentados. Esses ingredientes fornecem proteínas leves, antioxidantes e probióticos que mantêm o intestino saudável, algo essencial para a absorção de nutrientes e a disposição diária. Entre os alimentos mais valorizados pelos médicos japoneses estão: chá verde, rico em antioxidantes, ajuda na circulação e na concentração mental. Peixes de águas frias, fontes de ômega 3, reduzem inflamações e melhoram o humor. Miso e natto, fermentados naturais que fortalecem a flora intestinal. Gengibre e cúrcuma, utilizados para aquecer o corpo e estimular o metabolismo. Algas, ricas em minerais e iodo, mantêm o equilíbrio hormonal. Esses ingredientes são simples, mas poderosos quando combinados com uma rotina equilibrada. 3. Comer com atenção e gratidão. No Japão, o ato de comer é tratado com respeito. Antes das refeições, é comum dizer itadakimasu, que significa recebo com gratidão. Essa pequena frase expressa respeito pela comida, pela natureza e por quem a preparou.
Ao transformar a alimentação em um momento de presença, o corpo digere melhor e o cérebro interpreta o ato de comer como algo prazeroso e restaurador. 4. A importância da simplicidade. Os médicos japoneses alertam para um erro comum no Ocidente: o excesso de variedade industrializada. No Japão, a regra é quanto mais simples, melhor. Poucos ingredientes, preparados de forma leve, e porções pequenas, servidas com equilíbrio entre cores e texturas. Essa simplicidade dá descanso ao corpo e à mente, permitindo que a energia flua naturalmente. Reflexão final da parte 5. Cuidar da alimentação não é apenas escolher o que comer, mas como e por que comer. Ao adotar hábitos japoneses de moderação, naturalidade e gratidão, é possível sentir mais energia, leveza e bem-estar, mesmo depois dos 50 anos. Na próxima parte, vamos concluir nossa jornada com os ensinamentos de longevidade e propósito da vida japonesa, e como aplicá-los para manter a vitalidade e a alegria todos os dias. Parte 6. O caminho da longevidade. A filosofia japonesa para viver com energia e alegria. Chegamos à última parte deste conteúdo, e talvez a mais importante. Até aqui, vimos como os japoneses equilibram corpo, mente e espírito através de práticas simples e constantes. Agora, vamos entender como eles cultivam o propósito e a alegria de viver, mesmo em idade avançada. O Ikigai, o propósito que dá sentido à vida. O Ikigai é um dos conceitos mais conhecidos do Japão e significa razão de ser. Segundo médicos e psicólogos japoneses, ter um Ikigai é o que mantém o coração forte e a mente desperta, mesmo depois dos 50, 60 ou 80 anos. Pode ser qualquer coisa: ensinar, cuidar de alguém, plantar, cozinhar, estudar, caminhar, conversar. O importante é acordar com um motivo que dê sentido ao dia. Quem encontra o próprio Ikigai dificilmente se sente cansado ou sem motivação, porque a mente se alimenta de propósito. 2. O ritmo da natureza e o valor do tempo. A cultura japonesa ensina que a vida deve acompanhar o ritmo da natureza. As estações mudam, as flores caem, o sol se põe, e tudo isso faz parte do ciclo da existência. Os japoneses chamam essa percepção de mono no avari, que significa a beleza da impermanência. Aceitar as mudanças da vida com serenidade, em vez de resistir a elas, libera uma imensa quantidade de energia emocional. O corpo se torna mais leve, e o envelhecimento se transforma em um processo natural de aprendizado. 3. O equilíbrio entre disciplina e prazer. Outro ponto fundamental da medicina japonesa é o equilíbrio. A disciplina é importante, mas o prazer também é. Os médicos orientam que é preciso viver com moderada rigidez e leve alegria. Manter uma rotina saudável é essencial, mas também é necessário celebrar, rir, descansar e desfrutar do que se ama. O excesso de esforço sem prazer drena energia. O equilíbrio é o verdadeiro segredo. 4. O poder dos pequenos hábitos. Para os japoneses, grandes transformações nascem de pequenos hábitos mantidos com constância. Essa ideia é conhecida como Kaizen, o princípio da melhoria contínua. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, o ideal é melhorar um pouco a cada dia. Dormir 10 minutos mais cedo, caminhar um quarteirão a mais, comer um pouco menos de açúcar, respirar um pouco mais fundo. Esses gestos diários acumulam energia e constroem uma vida mais equilibrada. Reflexão final da parte 6. A cultura japonesa nos ensina que envelhecer não é perder energia, mas aprender a usá-la com sabedoria. Cuidar do corpo, da mente e do espírito é um ato de respeito por si mesmo. E viver com propósito, gratidão e presença é o caminho mais seguro para manter a vitalidade por toda a vida. Lembre-se, a energia não vem apenas do que você faz, mas de como você sente, pensa e vive. Cada amanhecer é uma nova oportunidade de se cuidar, se fortalecer e ser feliz. Antes de encerrar, reflita sobre tudo que aprendeu aqui e compartilhe este conteúdo com alguém que você gostaria de ver vivendo com mais saúde e alegria. E se você acredita que cuidar de si é um ato de amor, deixe novamente nos comentários: "Me cuido e sou feliz". Essa frase simboliza o espírito de tudo que a medicina e a cultura japonesa nos ensinam: autocuidado, equilíbrio e uma vida longa com energia e propósito. Conclusão: o verdadeiro significado de viver com energia depois dos 50. Ao longo desta jornada, mergulhamos na sabedoria milenar e na medicina moderna japonesa para compreender o que realmente significa ter energia, disposição e equilíbrio depois dos 50 anos.
E talvez o maior ensinamento seja este: viver com vitalidade não depende apenas do corpo, mas da forma como cuidamos da mente e do espírito. Os japoneses nos mostram que o segredo da longevidade não está em fórmulas milagrosas, dietas rígidas ou treinamentos intensos, mas em hábitos simples praticados com constância. Pequenos gestos: acordar com o sol, respirar com calma, comer devagar, caminhar todos os dias, agradecer pelas coisas simples, formam a base de uma vida saudável e plena. Eles entendem que cada ação diária é uma forma de diálogo com o próprio corpo, e esse diálogo precisa ser gentil e respeitoso. O envelhecimento, para a cultura japonesa, não é um inimigo a ser combatido, mas um processo natural de crescimento e aperfeiçoamento. A beleza da vida está na mudança, na aceitação do tempo e na sabedoria que vem com as experiências. Envelhecer bem é viver em harmonia com o que somos hoje, sem nostalgia do passado nem medo do futuro. A medicina japonesa também ensina que a energia vital nasce do equilíbrio interno. Quando a mente está em paz, o corpo responde com força e disposição. Por isso, cuidar da saúde emocional é tão importante quanto cuidar da alimentação ou da atividade física. Aprender a silenciar os pensamentos negativos, reduzir o estresse e encontrar propósito no cotidiano é parte essencial do processo. Encontrar o seu ikigai, o seu motivo pessoal para viver, pode transformar completamente a forma como você enxerga a vida. Ter uma razão para acordar, algo que desperte alegria e significado, mantém o espírito jovem e o coração ativo. Mesmo as tarefas simples, regar uma planta, preparar o café da manhã, conversar com alguém querido, podem se tornar fontes de energia quando feitas com atenção e presença. Depois dos 50, o corpo pede cuidado, mas também recompensa a disciplina com equilíbrio e serenidade. O que o Japão nos ensina é que nunca é tarde para recomeçar, ajustar hábitos e encontrar prazer nas pequenas rotinas. A longevidade não é um destino distante, e sim uma construção diária feita de escolhas conscientes. Portanto, lembre-se, energia não é correr contra o tempo, é caminhar junto com ele. É olhar para o espelho e reconhecer não o peso dos anos, mas o valor das histórias que cada ruga e cada cicatriz carregam. É agradecer ao corpo por tudo o que ele já fez e continuar oferecendo a ele o melhor que puder, com respeito, amor e paciência. Se há uma mensagem que a sabedoria japonesa nos deixa, é esta: viver bem é um ato de harmonia. Entre o corpo e a mente, entre o esforço e o descanso, entre o passado e o agora. E quando essa harmonia é cultivada todos os dias, a idade deixa de ser um limite e se torna apenas um número. Cuide-se, respire fundo, mantenha calma e nunca se esqueça: você pode envelhecer com energia, propósito e alegria. A verdadeira juventude está em continuar se cuidando, aprendendo e vivendo com gratidão.